queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos comentar aqui sobre este sínodo que está sendo realizado em Roma. Começou aí dia 4 de outubro, festa de São Francisco, porque eles costumam ver São Francisco nessa figura romântica e totalmente ligada à ecologia, a essa civilização nova. Então, São Francisco é um santo muito querido nessa mentalidade dessa nova era. No entanto, o próprio São Francisco, como nós já comentamos outras vezes, tem uma profecia que trata exatamente disso, que diz que seria eleito de forma errada, de forma fraudulenta, um homem que estaria ali destruindo a igreja, se apresentando como Papa. Então, é justamente a partir daí que nós podemos fazer esse discernimento a respeito desse sínodo que está ocorrendo ali em Roma, neste mês de outubro, e que está programado para terminar no mês de outubro do ano que vem. Então, para quem não entendeu ainda, esse sínodo é a última fase da destruição do catolicismo. Quer dizer que eles começaram com o Concílio do Vaticano II e foram implementando reformas de tal maneira que a igreja foi se adaptando, foi mudando, a ponto de se transformar numa outra igreja, completamente diferente, tanto nos seus valores, nos seus paradigmas, na sua liturgia, na sua moral, na sua doutrina. Quer dizer que tudo está sendo mudado. E justamente no discurso de abertura deste sínodo, Francisco diz ali que o Espírito Santo é que nos ensina a estar sempre avançando, sempre inovando, sempre vendo uma coisa nova. E é claro que nós podemos atribuir ao Espírito Santo essa novidade de cada dia renovar em nós os sentimentos bons, a graça de Deus, mas imaginar que o Espírito Santo está sempre criando uma nova igreja, criando uma nova doutrina, uma nova fé e mudando aquilo que a igreja mesmo definiu que não seria mudar. Então, como nós já comentamos outras vezes, seria uma contradição. E o Espírito Santo, sendo Deus, não pode estar em contradição com ele mesmo. Mas a gente percebe que desde a época de João 23, quando se falou no início desse concílio que estava sendo feito ali, na década de 60, então a lógica deles era atribuir ao Espírito Santo todas essas reformas. Então é o Espírito Santo que está querendo mudar. Então a gente percebe que isso aí parece um pouco com esses estilos carismáticos dessas igrejas protestantes pentecostais que não tem nenhuma autoridade, não tem nada fixo, mas é o Espírito Santo que governa tudo. Então, a partir daí, você dá margem para todo tipo de revolução que eles quiserem implantar em nome do Espírito Santo. Então, de fato, a instalação desse sínodo está causando no mundo inteiro uma grande perplexidade. E principalmente nos Estados Unidos tem havido ali uma campanha forte contra esse processo de demolição que está sendo previsto através desse sínodo. Então veja que há um artigo interessante que nós deixamos aí na descrição que analisa a situação da seguinte maneira. Ele diz que o programa despótico e radical de Francisco para destruir a igreja está a suscitar reações que crescem de todos os lados. Embora esta resposta ocorra entre eclesiásticos que são também favoráveis ao progressismo. Então, isso aqui que é interessante, que há muitos que se opõem a Francisco, mas ao mesmo tempo
estão baseados nessa igreja nova. Então, eles se baseiam no Vaticano II, eles celebram e apoiam a nova missa de Paulo VI, e eles também aceitaram de forma tranquila o novo direito canônico. E inclusive as novas canonizações. Então quer dizer que são pessoas que dizem que Francisco passou dos limites, mas para eles essas outras coisas são boas. Então, o que esse artigo percebe, que eu acho que é algo muito importante para nós também prestarmos atenção, é que se nós partimos do Vaticano II, se nós aprovamos a nova missa, e se nós estamos de acordo com o novo direito canônico de 83, então nós não vamos ter argumento suficiente para dizer que Francisco está indo longe demais. Inclusive, esse artigo vai dizer que na época da Revolução na França, havia ali os girondinos e os jacobinos, ou seja, uns partidos divididos entre si. Quer dizer que esses girondinos eram mais conservadores e os jacobinos eram mais radicais. Eram aqueles esquerdistas, progressistas radicais. Mas eles entraram em acordo, falaram, não, vamos fazer a revolução juntos. Depois a gente vai vendo. E a situação depois foi mudando, claro que sempre para o lado dos mais radicais. E assim acontece em todas as revoluções. Porque normalmente essa gente se aproveita daquelas pessoas que dizem, olha, nós somos conservadores. Ou então dizem, nós somos de direita. Mas são pessoas que não vão nos princípios, nas bases, nas coisas fundamentais. E eles se contentam com as aparências. De tal maneira que, depois que os mais radicais percebem que aqueles ali já fizeram o trabalho, eles são colocados para fora e eles tomam o poder. Então é assim que está acontecendo do ponto de vista político, em todas as esferas do mundo. E é assim que está acontecendo também na igreja. E embora haja reações, tanto na esfera política quanto na esfera eclesial, essas reações normalmente são dessas pessoas que têm as bases falsas. Ou seja, estão ali de acordo com certas coisas da revolução, e estão criticando o poder. Mas eles admitem que o poder está certo, que Francisco é um papa legítimo, e eles se colocam como opositores do papa. Então esse que é o perigo. Porque de fato a igreja ela não pode viver dividida entre si. E nós não podemos estar aqui falando em nome da Igreja Católica e ao mesmo tempo batendo de frente contra o papa. Porque se eu sou católico, eu tenho que obedecer o Papa. E tenho que estar em tudo de acordo com o Papa, porque eu tenho que acreditar que aquilo ali vem de Deus, vem do Espírito Santo. É uma autoridade legítima, que é assistida por Deus. Agora, se nós nos damos conta que toda essa revolução, ela foi bem planejada para destruir a igreja por dentro e para se apoderar da própria estrutura e da própria hierarquia da igreja para destruir a verdadeira igreja, ou seja, as bases do catolicismo, conservando os prédios, as instalações, o Vaticano, toda a estrutura a gente conserva. Mas destruímos a doutrina. Então, inclusive, uma pessoa me perguntou por que Francisco não era deposto, se há tanta oposição contra ele, por que eles não fazem ali alguma coisa para colocar para fora desse cargo? Mas aí é quando eu respondi a essa pessoa dizendo que Francisco não está no cargo de Papa. Ele está no cargo de uma pessoa que é o chefe dessa nova igreja. E que diz que é Papa para poder manter as pessoas que dizem que são católicos com
essa ligação com essa estrutura, com essa nova igreja. Mas, na verdade, o cargo que Francisco exerce é o cargo de presidente, ou seja, de diretor dessa nova igreja. Então, ele mesmo nunca diz que ele tem um carisma da infalibilidade, ele mesmo não usa das atribuições e das prerrogativas de um verdadeiro Papa. Então quer dizer que ele está ali nesse cargo, comandando uma estrutura totalmente humana, que é uma igreja nova, como as outras igrejas protestantes, como a igreja anglicana, que se instalou ali na Inglaterra no século XVI, roubando todos os prédios, as igrejas e as estruturas que a Igreja Católica tinha construído. Então a mesma coisa eles fizeram no Vaticano. Então é por isso que ele não é deposto, porque ele está ali colocado pelas pessoas que hoje comandam o Vaticano. E as pessoas que hoje comandam o Vaticano são pessoas que têm o interesse de implantar uma nova ordem no mundo, destruindo completamente a Igreja Católica verdadeira e os valores da civilização cristã. Mas preservando certas aparências e devoções, construindo ali o que a gente chama de uma religião noachida, ou seja, uma religião que está adaptada para estar em plena harmonia com todas as outras religiões e para construir uma religião universal. Então, esse que se apresenta agora como Papa, na verdade ele tem esse cargo de chefe da religião universal. E ele não é deposto porque nem as autoridades dessa nova igreja têm poder sobre ele, uma vez que esse cargo é mantido pelas elites que governam esse mundo. Ou seja, por esse poder oculto que está à frente de todas as instituições do mundo atual. Então ninguém pode tocar nele. Pode ser a pessoa que faça todos os problemas, todas as perturbações, mas ele está protegido por esse governo mundial. E isso aconteceu desde João 23. Só que a coisa foi muito disfarçada e foi aos poucos se implantando. Então agora Francisco é a fase final. Então muitas pessoas que aceitaram o Vaticano II, eles depois foram praticamente obrigados a aceitar a missa nova. Porque aquilo ali já vinha como uma consequência. Agora que você já aceitou isso, então aceita também isso. Porque isso daqui já estava previsto no Vaticano II, sendo que não estava. Depois veio o novo direito canônico. E de fato, o novo direito canônico é essa igreja sinodal que eles estão implantando agora. Então você veja que o antigo direito canônico, que era feito por São Pio X, era um direito canônico que mostrava uma igreja hierárquica. Ou seja, uma igreja que tem bispos que governam, que tem um papa que governa acima dos bispos e que tem uma estrutura hierárquica que é exatamente aquela que Cristo desejou e que foi a igreja de todos os tempos. Mas o novo direito canônico, ele já mostra uma igreja democrática, porque o objetivo é chegar nessa democracia. Então quer dizer que toda a revolução que eles fizeram na sociedade, destruindo os governos que eram legítimos e de direito divino, eles fizeram também na igreja, destruindo o poder dos bispos e do papa de direito divino e colocando cada vez mais tudo nivelado na lógica democrática. Então é por isso que Francisco, no discurso de abertura desse sínodo, ele vai dizer exatamente isso, que nós temos que estar na constante escuta, porque todos têm que ter direito de dizer, eu dou minha opinião, melhor fazer assim, fazer assim. Então quer dizer, se você abre esse precedente, nada vai ser impossível para eles. Por quê? Porque eles vão dizer, olha, a legitimidade dessa mudança é porque as pessoas estão pedindo isso. Olha, tais comunidades não tem padre ali para celebrar a missa, mas tem uma moça que vem fazer o culto. Então ela vem fazer o culto como ministra da Eucaristia. Por que ela não pode ser ordenada para já fazer a missa? Então são essas questões que vão ser levantadas. Por quê? Porque uma vez que eles já destruíram a igreja nas bases, nos seus princípios, agora é só uma questão de aplicar essas normas.
Então, é nessa lógica que as pessoas vão aceitar essas mudanças, porque tudo isso já recebeu uma autoridade. Então, o falso Papa que instituiu o Vaticano II é chamado de santo, ou seja, São João 23. Eles até colocaram cera no corpo dele para dizer que o corpo dele está incorrupto. Da mesma forma, o falso Papa que instituiu a Missa Nova é chamado de São Paulo VI. Por quê? Porque eles foram lá e canonizaram. Não precisa milagre, não precisa nada. Ele é santo, ele é santo. Por quê? Porque ele destruiu a Igreja Católica, então ele é santo. É assim que eles canonizam agora. Mesma coisa João Paulo II. O falso Papa que instituiu o novo direito canônico de 83, não, ele é santo. Então não precisa milagre, não precisa comprovação, não precisa nenhum processo normal. Por quê? Porque eles canonizam em massa todos aqueles que estão de acordo e que fazem parte dessa nova igreja. E o que é interessante observar é sempre isso. É que todos esses, desde João 23 até hoje, todos se comportaram de forma diferente dos verdadeiros papas da Igreja Católica. Em 3 pontos fundamentais. Primeiro, os verdadeiros papas da Igreja Católica, eles ensinam sempre a mesma verdade e citam os papas do passado. Os falsos papas, a partir de João 23, eles nunca citam os papas do passado. E eles ensinam sempre coisas novas, dizendo que a verdade do passado já foi superada. Segunda diferença fundamental é que os papas verdadeiros da Igreja Católica se apresentam como autoridade suprema. E eles são humildes, mas eles impõem sua autoridade que vem de Deus. Enquanto que os falsos papas modernos, eles se apresentam muito humildes. E dizem, não, eu não sou assim, acima dos outros, nós estamos aqui simplesmente a serviço. Então apresentam uma coisa muito humilde, mas na verdade eles impõem uma tirania. E se alguém vai contra, ele vai atrás e persegue até o fim. Isso que é interessante, não tem nenhuma misericórdia com aqueles que ficam contra eles. Outra coisa muito interessante que ninguém percebe é o seguinte, é que os verdadeiros papas da Igreja Católica de todos os tempos, mesmo os antipapas, porque os antipapas também se comportaram bem, e só foram antipapas porque eles estavam em conflito com alguém que era um verdadeiro papa. Mas esses verdadeiros papas da Igreja Católica, eles nunca se comportaram como senhores do mundo, ou seja, nunca se dirigiram ao mundo inteiro. Sempre eles se dirigem aos fiéis, aos bispos, porque eles sabem que eles são pastores dos católicos. O rebanho deles são os católicos. Os outros estão fora do rebanho. Por isso que eles excomungam e falam, você está fora do rebanho. Enquanto que os falsos papas, que vieram a partir de João 23, eles se comportam como senhores do mundo. Então eles se dirigem a todos os homens, dizendo, nós estamos aqui falando a todos os homens, porque nós precisamos resolver isso, nós precisamos fazer isso, nós precisamos dar um novo projeto para a humanidade, e todos eles pediram um governo mundial, desde João 23. Paulo VI pediu também, depois João Paulo II, todos eles trabalham para a formação de um governo mundial. E eles falam como senhores do mundo. Como se eles fossem uma espécie de secretários daquele governo mundial que deve vir. E foi isso que Francisco disse nessa carta que ele publicou agora, dia 4 de outubro, nessa mesma semana. Ele vai fazer aí um novo documento chamado Laudate Deum, dia de São Francisco e tal, sempre aquela mesma tonalidade. Então vamos falar de quê? Da ecologia. E se apresentando como Senhor do mundo. Por quê? Porque ele vai falar para todos os homens. Não difere quem é de outra religião ou quem não é fiel católico, não. Ele fala para todos. Então ele dirige para todos e começa a falar da ecologia, porque nós temos que melhorar o planeta, nós temos que ver como que a gente pode fazer para solucionar os problemas do aquecimento global, etc, etc. Então vejam, inclusive, que ele diz assim,
Trata-se de estabelecer regras universais e eficazes para garantir esta proteção mundial. Então, é sempre no sentido de convocar um governo mundial, porque o clima está alterado e se não tiver um governo mundial que cuide disso, nós não vamos conseguir controlar mais. Então, com essa ideia de governo mundial e de proteção e dos direitos humanos e tal, eles vão implantar um governo único, numa tirania. Ninguém vai poder falar contra, porque todos estarão ali fechados de acordo. E quem estiver contra, ser colocado para fora. Inclusive, ele usa nessa sua carta aí 21 vezes o termo global, dizendo inclusive que a globalização propicia intercâmbios culturais espontâneos, maior conhecimento mútuo e modalidades de integração dos povos que levarão a um multilateralismo a partir de baixo e não meramente decidido pelas elites do poder. Tá vendo? Sempre essa linguagem revolucionária, que é uma linguagem assim muito sedutora, que parece que, nossa, é isso mesmo, agora as pessoas de baixo serão ouvidas, as classes menos favorecidas e tal. Sempre esse discurso, democracia, ou discurso comunista, né, que dá a impressão que vai ajudar. Mas, na verdade, é para inverter tudo. Você seduz as massas, depois que você prendeu elas pelo voto, aí você vai lá e faz o que você quer com elas. Enquanto que Deus trabalha ao contrário. Deus trabalha colocando todo o poder numa autoridade e depois faz o bem para o que está mais baixo. E é aqui que você vê a diferença dos verdadeiros papas e dos falsos papas. Então essa carta de Francisco aí é mais um exemplo de que ele não está agindo em nome do catolicismo e em nome dos bens da verdadeira Igreja Católica, mas ele está agindo em nome desse novo governo, desse novo mundo, dessa nova ordem que vai instalar esse poder mundial com uma religião universal e todos estarão de acordo, porque você não pode estar contra isso, senão você é um criminoso. Inclusive é interessante que São Roberto Bellarmino, que é o doutor da Igreja por excelência, para nos explicar a respeito do papado, ele explica no seu livro Disputa sobre a Fé Cristã que o Papa não é senhor de todo mundo. Justamente porque no Evangelho de São João, Cristo não lhe confiou toda a humanidade, mas somente as ovelhas que lhe pertencem. Então ele diz ainda que dizemos que o Papa é o monarca espiritual em toda a face da terra, não porque ele governe todos os homens que há na terra, mas porque ele está à frente de todos os cristãos espalhados por toda a face da terra. Se todo mundo fosse convertido à fé católica, então o Papa teria o seu governo sobre todo mundo, mas com uma jurisdição absolutamente espiritual. Então isso é também algo importante de nós entendermos, que o Papa, como diz aqui São Roberto Bellarmino, não tem nenhuma jurisdição temporal diretamente por direito divino. Não quer dizer que ele não é um político, ele não é um governador. Jesus, nosso Senhor, não instituiu o Papa para isso. Ele instituiu o Papa para governar as almas. E uma vez que ele tem uma jurisdição espiritual, ele é superior de todos os reis, ou seja, de todos aqueles que têm uma jurisdição temporal. Por quê? Porque esses que têm jurisdição temporal têm que se submeter à fé católica para formar a sociedade cristã. E uma vez que eles se submetem à fé católica, então ali eles recebem não somente o apoio da igreja, mas eles recebem também a bênção e a unção da igreja para governarem como verdadeiros reis cristãos. Agora, se eles não se submetem ao Papa, então simplesmente o Papa rege os fiéis católicos naquele país com o acordo daquele rei, ou daquele presidente, daquele governante. Mas eles não têm ali uma identificação dos valores cristãos, como acontece nas monarquias cristãs verdadeiras. Então isso é importante para mostrar essa diferença, que
os falsos papas, a partir de João 23, agiram como senhores do mundo e se dirigiram a todos os homens, num objetivo de trabalhar em conjunto com a ONU para formar essa nova humanidade. E é isso que Francisco faz, escrevendo aí essas cartas sobre ecologia, essas coisas que não tem nada a ver. Para quê? Para formar uma ideologia de unidade entre todos os seres humanos, através dessa ideia de fraternidade, de cuidar da casa comum, de darmos as mãos para deixarmos para trás as diferenças religiosas e nós nos unirmos nas nossas intenções comuns. Porque tudo isso é em nome dessa quimera, dessa utopia completamente louca, de formar uma unidade entre todos os seres humanos, favorecendo esse novo governo mundial e desprezando a verdadeira unidade católica, que seria formada entre aqueles que estão de acordo na verdadeira fé. E aí está o problema. Então, vejam que em nome desse novo sistema se instala uma nova igreja que tem ali seus governantes reconhecidos como se fossem papas, mas que eles mesmos não reconhecem, não fazem nenhuma questão de obedecer e de nem sequer se lembrar dos verdadeiros papas da Igreja Católica do passado. Então é isso que faz Francisco em todos os seus documentos, e é isso que está sendo apresentado agora nesse novo sínodo, porque a base desse novo sínodo é seguir aquilo que veio do Vaticano II, é seguir as diretrizes de São Paulo VI, segundo eles, esse impostor que ocupou ali o Vaticano, e também de São João Paulo II, segundo eles, que foi aquele grande enganador que reuniu muitas pessoas em torno dele, colocou muita gente empolgada com esse projeto dessa nova igreja, desse mundo novo, dessa nova evangelização, que não passa de uma grande farsa para levar as pessoas a abandonar o verdadeiro catolicismo. Entretanto, os tradicionalistas que celebram a missa de São Pio V, a maioria deles ainda reconhece que Francisco é um verdadeiro papa, portanto, estão ali na mesma panela. E mesmo os sede-vacantistas que estão ali dizendo não, ele não é um verdadeiro papa, eles não aceitam que a igreja se reúna para eleger um papa verdadeiro que governe os verdadeiros cristãos católicos. Seria uma coisa tão simples. É previsto, inclusive, pela doutrina de São Roberto Bellarmino. Então quer dizer que essa gente trabalha para o mesmo sistema. E no final das contas, todos eles, mesmo esses conservadores, esses tradicionalistas, essa gente toda, acaba reconhecendo e trabalhando para que Francisco tenha êxito na sua empresa de destruir o catolicismo definitivamente. Então, se não fosse pela ação de Deus, realmente seria muito fácil constatar que a Igreja Católica está ameaçada de extinção. Mas como nós acreditamos na promessa de Deus, nós sabemos que aquilo vai se reduzir muito, a Igreja Católica vai ser muito pequenininha, reduzida a um pequeno rebanho, mas não vai acabar. Então, é nessa esperança que nós depositamos ali todo o nosso esforço e nós convocamos as pessoas, inclusive, ensinando por essas conferências, ensinando a doutrina da igreja, mostrando qual que é o magistério, para as pessoas saberem qual é a nossa base e caminharmos segundo essa base doutrinal que a igreja construiu durante 2000 anos. Então aqui, para ilustrar o grande clima de apreensão que se formou em torno desse sínodo, vejam que alguns cardeais se reuniram e enviaram para Francisco essas dúvidas. Então eles perguntaram para ele o seguinte: olha, e essa história de abençoar uniões do mesmo sexo? Então quer dizer que isso vai ser aprovado no sínodo? Então Francisco respondeu: porque a prudência pastoral deve discernir se existem formas de bênçãos solicitadas por essas pessoas ali que
não leve necessariamente a um conceito de matrimônio, mas uma pessoa que vai pedir uma bênção está simplesmente pedindo a ajuda de Deus, é uma súplica para viver melhor, é uma confiança no Pai que vai ajudar aquela pessoa a viver melhor. Percebe? Então sempre essas respostas evasivas dizem o seguinte, não tem problema, ele dá uma bênção, mas não é matrimônio. Mas aqui vem a nossa pergunta. Como que a igreja pode abençoar uma união de um casal, entre aspas, homossexual? Se a igreja afirma que aquela união é ilícita, ou seja, que aquilo é contra Deus, aquilo ali não é um matrimônio. Então, se não é um matrimônio, não tem como abençoar. Porque eu só posso abençoar aquilo que está de acordo com Deus, que Deus está feliz com aquilo. Porque, como ele está dizendo aqui, a bênção expressa um pedido de ajuda a Deus. Não, de forma alguma. A ajuda a Deus você faz em outro sentido. Quando você recebe a bênção, é porque você já está de acordo com aquilo que Deus quer. Então sempre a igreja abençoa, porque a igreja diz, já que você faz a vontade de Deus, eu te dou a bênção. Agora, quando a pessoa vai contra Deus, a igreja dá maldição, ela não dá bênção. Então é isso que tem que ser percebido aqui, porque a estrutura do pensamento dessa nova igreja, que Francisco encarna muito bem, é de abençoar tudo, sempre. Então não importa a religião, não importa se a pessoa vai contra Deus na moral, a gente preserva o catolicismo ali. Não, claro, isso aqui é pecado. Claro, isso aqui não é matrimônio. Não, a gente não está mexendo no catolicismo. Mas o catolicismo é somente um quadradinho ali dentro do quebra-cabeça de toda a nova religião mundial. Então nessa nova religião mundial, não tem problema nenhum abençoar um casal homossexual que vem ali, faz toda uma cerimônia, né? E claro, as pessoas que vão estar presentes vão dizer que foi um casamento, e ele vai dizer que foi só uma bênção. Então, esse já é um primeiro ponto de preocupação. Depois teve outro grave também, que eles perguntaram aqui acerca dessa natureza sinodal. O que é isso? Como é que eles estão pensando em formar essa igreja que vai estar baseada na democracia? Quer dizer, que todos vão dizer o que é para acontecer, cada um vai dizer ali a sua opinião, e assim vai se formar essa nova igreja. E assim Francisco responde dizendo que, não obstante reconheçam que a autoridade suprema da igreja seja exercida pelo Papa em virtude do seu cargo, podemos dizer que a sinodalidade, como estilo e dinamismo, é uma dimensão essencial da vida da igreja. Percebe? Então aqui é uma frase típica dessa lógica modernista. Não, claro, o Papa tem autoridade suprema, mas tem um estilo, tem um dinamismo ali que vai dar também a possibilidade das pessoas se manifestarem e tal. Então é uma coisa que parece bonito, parece interessante. Entendi, é só um estilo, né? Tá, tudo bem. Mas é ali que ele vai minar toda a autoridade que vem do alto. Porque Deus colocou a autoridade que vem do alto. Claro que um falso papa não tem autoridade nenhuma. Mas se a igreja realmente tivesse a possibilidade de se reencontrar a partir dessa estrutura que eles fundaram ali poderia surgir alguém dizendo, olha, agora eu sou papa e eu que vou dizer que tem que ser assim. Não vai poder mais, porque essa dimensão sinodal impede qualquer autoridade de manifestar uma vontade superior ali, mesmo que venha baseada na palavra de Deus ou na doutrina da igreja. Depois foi perguntado também acerca dessa questão da ordenação sacerdotal conferida às mulheres. Então estão preocupados com isso, porque de fato está sendo muito comentado que eles estão dando essa possibilidade das mulheres receberem uma ordenação como se fossem para ser padres. Então, primeiro, tem que ser bem esclarecido que mesmo que houvesse um rito correto para ordenar ali uma mulher segundo o rito de ordenação de um padre, não seria válido, porque
exige, a matéria para ser ordenado, é que o sujeito seja homem, porque ele vai representar Cristo. Então, aquilo ali já está completamente descartado do ponto de vista da validade. E além do mais, hoje em dia, eles colocam as mulheres dando a comunhão, coisa que é um ofício de um padre. Então, na verdade, eles já deram para as mulheres, de certa forma, o sacerdócio, dando essa coisa de ministro da Eucaristia, da comunhão, faz às vezes homilias e mesmo velórios e tal são presididos por mulheres. Mas eles querem ir além. E Francisco diz que, de fato, isso não está de forma alguma descartado. Porque não existe nada definitivo. Nós nem sabemos exatamente qual que é a natureza dessa declaração definitiva sobre isso. E, inclusive, ele questiona aqui nessa resposta a própria decisão do Papa Leão XIII a respeito da validade das ordenações dos anglicanos. Dizendo que isso aí também tem que ser questionado. Sendo que Leão XIII, na época, disse: não são válidas, são completamente nulas porque eles mudaram o rito. Então, se você muda o rito da Igreja Católica, mesmo que você tenha todos os elementos ali para dizer: não, nós vamos fazer uma ordenação e tal, conforme a Igreja faz, mas não faz o mesmo rito, então não é válido. Pronto, acabou. Então, para que seja válido o rito de uma ordenação, é preciso que você mantenha o rito da Igreja, que a Igreja aprovou, através de um verdadeiro Papa, e é preciso que você tenha também todos os elementos ali para que aquela ordenação seja conferida validamente. E, no entanto, Francisco questiona mesmo isso. Ora, então, diante de todos esses graves problemas, essas situações aí que estão acontecendo, as pessoas se questionam, e é por isso que nós temos aqui essa iniciativa de explicar, de mostrar o que é a doutrina católica, o que é um verdadeiro Papa, quais são os atributos de um verdadeiro Papa, para nós reconhecermos o que está acontecendo e a impostura que eles estão fazendo ali. Então eu cito aqui esse livro que se chama Para Entender o Papado, que foi escrito pelo cardeal Merry Delval, na época do Papa São Pio X. Então você lê nesse livro, na página 33, o que ele diz aqui é o seguinte, que a infalibilidade é uma consequência necessária da supremacia. Então quer dizer que um Papa ele tem a sua autoridade máxima justamente porque ele recebe de Deus uma infalibilidade, ou seja, uma assistência para nunca errar. Então quando um Papa é verdadeiro, ele nunca cai nesses erros. Enquanto que quando um Papa é falso, como é o caso de Francisco, ele está sempre no erro. Não é uma questão de a gente dizer assim, olha, vamos ver quando que Francisco fez uma heresia, quando que ele falou alguma coisa contra a fé. Não, é justamente o contrário. Francisco nunca diz nada de acordo com o catolicismo. É simples. Ele já não é uma questão de ver, olha, ele fez uma heresia, ele falou alguma coisa contra. Não. Todas as bases ali estão contrárias ao que diz a fé católica. Então, a partir dessa constatação, que a gente analisa a doutrina da Igreja e percebe que ele não pode ser um verdadeiro Papa, segundo o catolicismo ensina. Porque, diz aqui o livro, afinal, qual é a missão da Igreja? Qual é o motivo da Igreja estar no mundo? E ele responde, para ensinar a verdade divinamente revelada e tudo que Cristo instruiu. Mas como poderia o ofício de Pedro ser instituído por Cristo como rocha desta igreja, como fundamento da estabilidade do divino edifício, se essa rocha pudesse se abalar ou se dividir por erros de fé? Está vendo? Como esse edifício poderia permanecer de pé desta forma? Admitir tal possibilidade é o mesmo que dizer que a promessa de Nosso Senhor falhou e que as portas do inferno, do pai da mentira, prevaleceram contra a igreja. Então quer dizer que a pessoa que entende o mínimo da interpretação de texto vai concluir dessa frase que admitir que Francisco é um verdadeiro Papa seria admitir que a promessa de Jesus falhou. Isso é absurdo. Então a gente chega à conclusão que ele não é Papa e simplesmente por isso é que ele ensina todos esses erros. Entretanto, a promessa de Jesus não falhou porque a igreja permanece. E a igreja verdadeira
vai ter um verdadeiro Papa, no tempo que Jesus, nosso Senhor, permitir, mas, por enquanto, nós permanecemos nessa enganação, nessa impostura. Por quê? Porque temos que passar por isso. Aqui é o castigo que vem para a humanidade. Então, é assim que continua explicando o cardeal Merry Delval. Ele continua explicando que um governante do reino dos céus não mais portaria as chaves desse reino se ele pudesse abrir a porta do erro e fechar a porta da verdade revelada. O pastor não alimentaria as ovelhas e os cordeiros com o alimento da verdade se os pudesse matar com o veneno das doutrinas errôneas. Então, uma citação realmente muito bonita que mostra que seria impossível, seria impensável, seria completamente contrária à doutrina da Igreja admitir que um Papa verdadeiro pudesse ensinar todos esses erros, fazer esse sínodo, mudar tudo que a Igreja definiu e continuar sendo ali legítimo sucessor de Pedro. Então a nossa conclusão é bem clara e nós devemos então, entendendo essa situação toda, procurar fazer aquilo que Deus nos mandou, ou seja, guardar a nossa fé, guardar a nossa vocação de cristãos, de batizados, obedecer a palavra de Deus, obedecer os verdadeiros papas de todos os tempos e permanecer firmes até o dia em que a igreja puder ser restaurada conforme a vontade de Deus. E nesses tempos difíceis, estejamos sempre firmes no rosário, guardando junto da Virgem Maria a verdadeira fé católica até o dia que Cristo nosso Senhor se dignar restaurar a sua igreja e dar para nós de novo um verdadeiro Papa, como nós sempre tivemos em todos os tempos da história. E que Cristo seja bendito para sempre. Amém.